Você provavelmente já deve ter ouvido por aí algumas manchetes dizendo o seguinte: o projeto de Código Civil vai deixar os viúvos e viúvas sem nada na herança. Ou então, mais de 70% dos brasileiros rejeitam as alterações propostas pelo novo Código Civil e defendem que o marido ou esposa permaneçam como herdeiros necessários. Se você leu algo do tipo, eu aposto que você também possa ter entendido mais ou menos assim. Então, se meu marido ou esposa morrer, eu vou ficar absolutamente sem nada? Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar exatamente o porquê você não precisa ficar em pânico ao se deparar com esse tipo de notícia, e vou te explicar exatamente o que o novo Código Civil propõe em relação à alteração sobre a herança no novo Código. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Daniel Pacheco e aqui nesse canal eu falo sobre direito de família, pessoas e patrimônio sem floreios. Meus amigos, o que está por trás desse barulho todo é o projeto número 4 de 2025, mais conhecido como Novo Código Civil. E em relação a estas manchetes que eu mencionei para vocês, o ponto específico em relação à alteração legislativa proposta sobre a retirada ou exclusão do cônjuge da situação de herdeiro necessário. Mas o que significa isso na prática? É exatamente isso que você vai entender comigo nesse vídeo, a diferença entre herança e meação, que é um conceito fundamental para que nós não sejamos enganados por notícias tendenciosas ou até mesmo notícias com falta de conhecimento e que levem a população ao equívoco de acreditar que, sendo aprovado o Código Civil com essas alterações propostas, o cônjuge sobrevivente, ou seja, o viúvo ou a viúva, ficará sem direito nenhum ao patrimônio construído na presença do seu falecido esposo ou falecida esposa. Fique comigo até o final, aproveite e inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para que a gente possa continuar aqui trazendo conteúdo jurídico de forma clara, técnica, mas de qualidade e acessível a todos vocês. Bom, meus amigos, o cerne da situação toda que andou circulando por aí nas mídias sociais, e aí, inclusive, eu convido vocês a darem uma olhada comigo na íntegra sobre as notícias que vêm circulando na mídia, e nós vamos encontrar várias delas. Inclusive, o próprio site do Senado Federal, Senado Notícias, trouxe aqui uma delas e averigou como fake, se tratando de uma fake news, essa notícia. E diz o seguinte: o projeto do Código Civil deixa viúvos e viúvas sem nada? Isso é falso. Mas nós temos várias outras manchetes que estão ainda circulando por aí, dizendo o seguinte: Código Civil, 70% defendem que marido ou esposa continuem como herdeiros em disputa de herança. Mudanças no Código Civil provocam reação popular contrária à retirada do cônjuge da sucessão obrigatória. Veja o que muda. Mas aprofundando os portais e os sites que circulam aí de notícias através da internet, que chega de fato à população mais leiga, digamos assim, a gente vai encontrar notícias como essas. Brasileiros rejeitam mudanças no Código Civil. 70% defendem que marido ou esposa continuem como herdeiros necessários em disputa por herança. Aprofundando ainda. Novo Código Civil corta cônjuge de herança e pode deixar milhares de viúvos sem nada, alertam advogados. Meus amigos, aqui é que a gente começa a ter problemas, aqui que a gente começa a ter notícias de fato distorcidas, porque as pessoas não vão entrar aqui no conteúdo para entender a diferença entre herdeiros necessários e o que é sucessão legítima, o que é de fato meação e herança. A matéria até explica o que é, mas o título já é tendencioso, o título já traz o alarde, já traz aqui o extremismo, já traz de fato
uma situação de causar pânico nas pessoas. E aí, temos aqui circulando em Facebook, por exemplo, brasileiros rejeitam mudanças no Código Civil e por aí vai. Reforma do Código Civil ameaça a herança de cônjuges e donas de casa são as mais vulneráveis. Veja como se proteger. O que mais nós temos aqui? Brasileiros rejeitam mudanças no Código Civil. 70% defendem que cônjuges continuem como herdeiros necessários. Pessoal, realmente, tá? Indo direto ao site do Senado, onde está em tramitação o projeto de lei número 4 de 2025, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que trata de fato do novo Código Civil, né? O projeto de lei número 4 de 2025 é o novo Código Civil. A gente pode ver aqui que em uma participação popular, não é um número relevante de votos, tá? Nós temos aqui pouco mais de 1.000 votos, mas realmente por essa amostragem qualitativa, nós temos aqui mais de 70% rejeitando a proposição. O código atualmente segue em tramitação, está aberto para a apresentação de emendas ao projeto, que vai do dia 25/9 a 3 de março de 2026. Então veja-se que nós tínhamos inclusive uma expectativa de que o código fosse aprovado ainda no ano de 2025, mas parece que no decorrer dos últimos meses começou a ganhar uma notoriedade popular e essas notícias circulando de forma equivocada, inclusive, acabou colocando, de certa forma, o Senado talvez em alerta e aumentando, inclusive, o prazo ali para a propositura de emendas que servem justamente para alterar o projeto em alguns aspectos. É importante ainda, pessoal, eu destacar para vocês aqui que o projeto de Código Civil ele altera todo o Código Civil, não só a matéria de direito de família e, muito menos, não fica detido somente a questão do cônjuge excluído da sucessão do rol de herdeiros necessários ou não. Temos muitas outras situações que eu já tratei aqui no canal, inclusive convido vocês a olharem. Mas enfim, meus amigos, diante dessas notícias, diante desta repercussão midiática que nós podemos categorizar como grande parte como notícias falsas ou fake news, inclusive o próprio Senado Federal já soltou ali uma checagem desses fatos para dizer que não é bem assim. E agora eu vou te explicar com propriedade o porquê que não é bem assim. Porque nós temos que entender o seguinte, o que o novo código propõe é justamente retirar o cônjuge do rol de herdeiros necessários. O que significa isso na prática, Daniel? Me explica melhor, justamente por isso que eu estou aqui nesse vídeo. Vamos lá. A nossa legislação, o Código Civil atual, ele trata isso de uma forma muito difícil realmente, muito complexa de uma situação, de uma pessoa comum, de uma pessoa que não é estudiosa da área, que não é advogado, entender. Nós temos a seguinte divisão. Hoje, nós, pessoas que temos ascendentes, ou seja, pais e mães, ou até mesmo avós, temos filhos vivos, ou ainda esposo ou esposa vivos, nós não podemos dispor livremente do nosso patrimônio. Como assim? Vamos lá. Nós não podemos doar este patrimônio, nós não podemos testar, ou seja, fazer um testamento de 100% deste patrimônio para quem nós bem entendermos. Ou seja, nós temos o que a legislação chama de legítima, parte legítima do nosso patrimônio, parte legítima da nossa herança, tem que ser destinado obrigatoriamente aos herdeiros necessários, que é um rol que está disposto no Código Civil e atualmente ele é composto por descendentes, ascendentes e cônjuge, ou seja, filhos, pais e marido ou mulher, né? Esposo ou esposa. E aqui ainda temos o companheiro, que está equiparado à situação de cônjuge para fins sucessórios. O que a proposta de Código Civil propõe
é justamente tirar o cônjuge deste rol de herdeiros necessários. Então, a partir disso, não seria mais obrigatório que aquele autor da herança, o instituidor do testamento, tenha a necessidade de reservar parte do seu patrimônio para aquela pessoa. Ficaria ainda no rol de herdeiros necessários tão somente os descendentes e os ascendentes, ou seja, os filhos e os pais. Somente na falta destes é que o cônjuge herdaria. Mas aí é que surge a confusão. Por que então é que as notícias estão circulando com essa situação de que o cônjuge vai ficar sem nada? É porque está aqui se fazendo, pessoal, uma grande confusão em relação ao Instituto da Meação. E o que é a meação? Bom, eu acabei de dizer para vocês que eu só posso dispor livremente da minha herança de 50% dela. Eu posso doar 50% dela, eu posso fazer um testamento de 50% dela. Por quê? Porque justamente os outros 50% eu preciso respeitar a legítima, que é dos meus herdeiros necessários. Então, dentro dos 50% do que eu tenho de patrimônio, quando quiser doar ou fazer um testamento, eu preciso lembrar do seguinte: olha, eu tenho que lembrar que eu tenho que reservar parte disso para os meus filhos, se eu não tiver filhos, para os meus pais, e se eu não tiver pais, integralmente para o meu cônjuge. Mas, pessoal, a meação é totalmente diferente disso. A meação é o patrimônio construído durante o relacionamento, durante o casamento ou a união estável. E a meação ela decorre do regime de bens. Ou seja, no regime da comunhão universal de bens ou do regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime praticamente absoluto no Brasil, o cônjuge sobrevivente, o cônjuge viúvo, ele já vai ter, sim, direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento, seja por ocasião do divórcio, seja, evidentemente, e é aqui o assunto que a gente está tratando, por ocasião do falecimento. Então, o cenário atual, que é assim hoje, é o seguinte exemplo. João já tinha, antes de conhecer Maria, 5 milhões em patrimônio. 5 milhões em patrimônio. Casou com Maria. Viveram 20 anos em um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Durante este casamento, adquiriram um patrimônio equivalente a 20 milhões. Não importa quem contribuiu, quem de fato comprou este patrimônio, quem de fato aportou o dinheiro. Eles adquiriram 20 milhões em patrimônio. João veio a falecer. Qual é a meação, ou seja, qual é a metade que Maria tem direito a receber? 10 milhões. Por quê? Porque isso é o que foi adquirido durante a constância do casamento. A metade do que foi adquirido durante a constância do casamento. 20 milhões, a metade de 20, 10 milhões é para Maria. E eu te disse ainda que 5 milhões João já tinha. Bom, nessa situação, 5 milhões de bens particulares é herança de João. Então é só nessa situação que vai se permitir que João disponha destes 5 milhões para quem ele bem entender. Seja para os filhos, seja para os pais, seja para a própria esposa, atualmente Maria. E nessa circunstância, Maria ainda seria sua herdeira. Então, no código atual, nós temos a seguinte composição. Maria recebe os 10 milhões e, em relação aos 5 milhões de patrimônio particular de João, ela tem ali a concorrência sucessória com os filhos de João. Os filhos deles, inclusive. O que o Código Novo propõe é o seguinte. No mesmo exemplo, Maria recebe os 10 milhões que eles adquiriram durante o casamento, mas Maria não tem mais direito a participar da herança, ou seja, daqueles 5 milhões que já eram de João. Exceto se, meus amigos, vejam, exceto se João, por testamento, resolver, ainda assim, deixar parte da sua herança para Maria, porque ele quis.
porque ele quis. Então vejam, meus amigos, o que está aqui o legislador defendendo é uma maior liberdade testamentária, uma maior liberdade patrimonial. Tirando o cônjuge, é verdade, da posição de herdeiro necessário, fazendo com que, se o autor da herança, nesse meu exemplo aqui, o João, quiser realmente deixar patrimônio particular dele para sua esposa por ocasião da morte, ele deve dizer isso, ele deve fazer um testamento. E isso não vai mais ser automático. Maria não vai mais receber isso por imposição da lei. Então, meus amigos, o que eu de fato acredito, não que eu concorde com essa alteração legislativa, eu expressando a minha opinião aqui para vocês, eu afasto já realmente. Eu confesso para vocês que essa mudança também não me agrada. Acho que seria, em tese, um retrocesso, mas entendo a visão do legislador ao querer imprimir maior liberdade testamentária. Agora, o que tem que ficar muito claro, para garantir que as pesquisas aqui de fato elas sejam genuínas e expressem a real opinião do público, é que a gente parta da premissa de que as pessoas realmente entenderam do que se trata a mudança legislativa proposta. Essa explicação que eu trouxe a vocês, ela precisa circular, ela precisa ser compreendida. A partir do momento que nós compreendemos de fato o que foi explicado aqui, ainda assim a população seguir rejeitando a proposta, significa que de fato não teve apelo popular. E aí então o código não deve ser alterado nesse ponto. O que eu digo para vocês, na minha opinião particular, é que, entendendo a proposta, eu ainda assim opino por não acolhê-la. Eu acho que é uma proposta ruim, é uma proposta que, na maioria das vezes, vai realmente prejudicar mais do que beneficiar. Essa história de liberdade testamentária, a gente tem que pensar que nós estamos num país onde existe muita vulnerabilidade social, e que esse tipo de coisa, infelizmente, não favorece grande parte da massa social. Acho que nós deveríamos, sim, pensar em um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Acho que deveria, sim, existir a possibilidade de se afastar o cônjuge do rol de herdeiros necessários, mas aí sim, por expressão da vontade do testador, desde que ele faça o testamento para afastar. Não que isso seja automático. Não que o contrário tenha que ser feito. Não que ele tenha que fazer o testamento para incluí-la. Entendem? Eu acho que, se for o contrário, as coisas ficam mais claras. Aí aquela pessoa que de fato está orientada, que de fato tem esclarecimento acerca da sua gestão patrimonial, vai sim procurar um tabelionato, vai procurar um advogado e aí vai optar por fazer um planejamento sucessório e afastar sua esposa, seu esposo, dos seus bens particulares em relação à herança. Mas isso ser automático, acho que prejudica mais do que ajuda. Essa é a minha opinião. Quero que vocês participem aqui comigo, deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês e me digam o que vocês acham dessa alteração aqui do novo Código Civil, se isso pode prejudicar ou pode sim realmente se consolidar em um avanço na nossa legislação, uma modernidade e transportar isso para uma maior liberdade patrimonial e de escolhas das partes. Eu fico por aqui, meus amigos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.